tell of whippoorwill who's singing to a summer breeze, of whispering across the hill. And maybe if I'm lucky, before the day is through, the world will know that I'm in love, and you will know it too. And maybe if I'm lucky, before the day is through, the world will know that I'm in love, and you will know it too. Meus queridos, eu acabei de ler, por indicação da querida da Cris, lá do perfil literário Leio Tudo Que Gosto, e agora também do canal literário Leio Tudo Que Gosto, o conto que eu acabei de ler, já esqueci o nome, O Romance do Tio Abraham, escrito em 1893 pela mestre Edith Nesbit, retirado desse livrão A Noite dos Vultos, publicado aqui no Brasil pela editora Wish, que eu recebi de presente espetacular da querida, da amada da Celina, a nossa madrinha aqui do canal, a nossa embaixadora aqui do Leovici. E, gente, que história linda, que história tocante, que história maravilhosa. Meu Deus, bem que você falou, Cris, é de uma pureza, de uma... Nossa, e é melancólica. É um conto curtinho, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas só. É um conto bem curto, mas nada disso tira o brilhantismo desse conto. Deixa eu mostrar para vocês aqui a ilustração que abre o conto. Olhe para vocês verem que linda que é essa ilustração, gente. Olha aqui, deixa eu chegar bem pertinho para vocês verem. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. E é um conto tão tocante, gente. Para começar, antes de eu falar do conto em si, eu queria falar sobre a Edith Nesbit, que ela é muito famosa, muito conhecida por escrever histórias infantis, histórias infanto-juvenis, histórias de fantasia, histórias com essa pegada de fábula, esse tipo de coisa. Mas quando ela vai para esse viés do mistério, do horror, do gótico, ela consegue fazer essa transição com maestria que deixa a gente assim, de boca aberta, deixa a gente perplexo com o talento que essa mulher tem. Meu Deus, como que um conto tão curto desse consegue arrancar tantas emoções da gente? A gente vai ter o nosso protagonista aqui, então, que é o tio Abraham. E o tio Abraham, ele já é um senhorzinho de idade, pelo visto um senhor britânico, e ele tá lá bem no meu estilo, né? Sentadinho na sua cadeira, assim, de balanço, balançando, com o seu cachimbinho na mão, uma coisa que eu achei bem legal também, tá lá com o seu cachimbinho. Pitando seu cachimbinho, lá todo tranquilo, até que então, um sobrinho dele chega, vê uma foto, um retrato oval, redondinho assim, de pendurado, do lado da poltrona dele, um retrato antigo, aqueles retratos que
São pinturas extremamente realistas, que era muito comum se fazer na virada do século. Meu avô e minha avó tinham esses retratos deles mesmos. Meu avô e minha avó maternos. Bem no estilo que vocês estão vendo aqui nessa ilustração. Retrato oval. Assim, aqui está redondo, mas é um retrato oval. Ele vê esse retrato e a moça é linda, encantadora, charmosa, olhar hipnótico. E esse sobrinho pergunta, então, para o tio Abraham: ô tio, quem que é essa moça que está aí nesse retrato? E ele fala: foi uma jovem que eu conheci há muitos e muitos anos atrás. Mas não é nada que você precisa saber. Aí o menino para, pensa, repensa e volta para o tio e fala: ô tio, por que o senhor nunca se casou? Por que o senhor nunca teve alguém na sua vida? O senhor nunca viveu um grande romance? Aí ele vai e fala: não, eu vivi um grande romance. Vivi um romance rápido, curto, mas foi grandioso para o meu coração. E tem a ver com a moça dessa fotografia, esse retrato oval que você está vendo aqui do lado. E, gente, ele vai contar, então, a história de como ele conheceu essa moça. Para começar, o nome dela é Susannah Kingsnorth. E ele, quando era mais jovem, ele sempre foi um cara muito tímido, muito retraído, muito no cantinho dele, sabe? Muito fechado, bem no meu estilo também. Vocês me veem conversando aqui eloquentemente com vocês, mas no meio de pessoas físicas, ao vivo, eu sou tímido, travado, fechado, esse tipo de coisa. E o tio Abraham era dessa mesma forma. De certa forma, ele continua sendo também, agora que ele está um senhor. Ele vive recluso na sua mansão, sentado na sua poltrona de balanço, com seu cachimbinho, lendo seus livros e tudo mais. Parece que eu estou até vendo meu futuro. E ele vai contar, então, que quando ele era mais jovem, em uma de suas andanças pela juventude ali, pelos arredores, quando ainda não tinha tantas casas ali ainda, ele foi meio que se enveredando e acabou entrando em um cemitério. E vale lembrar que lá na Inglaterra, ou até mesmo nos Estados Unidos, cemitérios não são iguais dos que a gente tem aqui no Brasil. Não é um lugar murado, fechado, com portas e trancas e tudo mais. Não, cemitérios são campos abertos. Qualquer um pode entrar a qualquer momento. É bem nesse estilo mesmo, a não ser, claro, nas grandíssimas cidades, né? Grandes metrópoles. Mas em cidades pequenas, em vilarejos, os cemitérios são assim, a céu aberto. E ele vai andando por esses túmulos, por esses cemitérios, olhando toda a paisagem, se lamentando consigo mesmo pela timidez extrema que ele tem, pelo fato de ele não conseguir arrumar uma namorada, uma pretendente, uma moça que lhe interesse romanticamente, até que ele vê esse bendito, esse retrato oval que a gente tem aqui, então, ilustrado brilhantemente pela Anne Milani. Esse retrato oval aqui. Ele vê esse retrato oval, ele fica encantado com a beleza da moça, ele fica apaixonado com os traços simétricos dela, com aquele cabelo negro, feito com um penteado muito elegante, muito bonito, aqueles lábios carnudos, aquele olhar penetrante, mas cheio de sentimento, tudo isso capturado em um retrato. E, mais do que depressa, ele cai de amores por esse retrato. Acontece que ele vai olhar embaixo e o que está escrito? A data de óbito da moça falecida. 1713. A história se passa em 1893, a mesma data de publicação do conto. E provavelmente na juventude do cara deveria ser 1800 e... foi sim. Ele fala que foi em 1813, exatamente 100 anos após o óbito da moça, quando aconteceu esse fato. Ele fica, nossa, que pena,
morreu há tanto tempo, morreu tão jovem. E acontece que ele fica ficcionado por esse retrato, fica ficcionado por essa moça, fica apaixonado pela beleza etérea dele. Até que, numa desses devaneios dele na cama, uma noite sem conseguir dormir, ele resolve ir até o cemitério. Uma noite de lua cheia, grande, grande, luminosa. E a lua brilhando no céu, batendo um feixe de luz bem sobre o túmulo da moça do retrato, da Susanna Kingsnorth. E quem que ele vê surgindo desse túmulo? A aparição espectral, o fantasma da Susanna Kingsnorth, meio iluminada pela luz da lua, meio transpassada pelos raios lunares, aquela coisa meio etérea, meio transparente, aquela coisa meio fantasmagórica mesmo. Mas a beleza extremamente radiante, fascinante, encantadora. E ele, então, troca algumas palavras com essa moça. Ele passa a noite toda conversando com ela, conhecendo ela, e percebe que ela é não somente encantadora em sua forma física, mas também em sua personalidade. Percebe que ela é boa, que ela é gentil, que ela é alegre, que ela é amigável, que ela é amável, que ela é a esposa ideal que ele procurava em vida, mas que infelizmente morreu há 100 anos atrás, 1730. E no outro dia ele tem que partir para uma viagem bem distante. E ela então fala alguns dizeres para ele. Eu vou reler para vocês esses dizeres, porque é bem específico. Quero ver se eu entendi, mas é bem específico. Cadê? Ó. Mas antes que escurecesse totalmente, já havia me desvencilhado desses pensamentos, por assim dizer. E podia então ir para casa com calma, fazer minhas preces sem qualquer amargor. E a mulher disse: ora, numa noite quente de agosto, após ver o sol desaparecer no horizonte e a lua crescente adquirir tons dourados, eu tinha acabado de pular a baixa mureta de pedra do cemitério, quando ouvi um barulho atrás de mim. Virei-me, esperando que se tratasse de um coelho ou um pássaro, e era a mulher. Na noite seguinte, eu a vi novamente, assim como nas noites posteriores, sempre ao anoitecer sob a luz da lua. E se eu passava por qualquer casal de amantes recostados em algum lugar ao longo do pântano, já me incomodava em nada. E ele falou, isso aqui não era a frase que eu queria ler, gente, eu ouvi as frases nos encontros dele. Aqui, ó. E ela disse: se você voltar antes da lua nova, eu o encontrarei aqui como de costume. Mas se a lua nova brilhar sobre essa sepultura e você não estiver aqui, nunca mais me verá. Ela apoiou as mãos sobre o túmulo coberto de linhem amarelo contra o qual nós nos encontramos. A pedra era antiga e fora desgastada pelo tempo, e continha a seguinte descrição: Susanna Kingsnorth, óbito 1730. Foi isso então que ela falou para ele. Ela meio que deu uma dica para ele de uma forma para eles continuarem se encontrando. E eu paro por aqui, não conto mais nada, porque, como eu disse para vocês, é um conto de apenas 6 páginas, curtinho, extremamente tocante, uma história de fantasmas, em que o fantasma não é maligno, o fantasma não é um ser das trevas, o fantasma não é um ser vampiresco, o fantasma não é um ser que está ali para assombrar, assustar, aterrorizar, mas sim um fantasma apaixonado. E igualmente como o nosso protagonista, ele também está extremamente apaixonado,
está extremamente encantado com essa falecida, com essa morta, mas ele tem essa viagem para poder fazer. Ele tem a certeza dentro do seu íntimo que nunca mais vai tornar a ver a tal moça espectral, a linda dama do retrato oval. E, gente, que conto maravilhoso, que conto tocante, que conto tudo melancólico, é melancólico. É uma história assim que só uma boa mulher, uma boa escritora seria capaz de escrever. Olhem para vocês verem como o talento é importante, porque com um talento gigantesco, como a Edith Nesbit teve, pode-se dizer que tem, né, gente? Porque a obra dela continua aí até hoje. Só com esse tipo de talento é que você consegue fazer uma obra-prima dessa magnitude em tão poucas páginas. Gente, que conto lindo, que conto triste, melancólico, que conto marcante. É um conto assim, que eu vou levar para minha vida. Uma esplêndida história de fantasmas. Uma história de fantasmas como eu nunca tinha visto antes. Ela tem esse começo assim, semelhante com aquelas histórias vampirescas, né? Por exemplo, igual uma que eu contei, eu fiz vídeo aqui no canal alguns dias atrás, aquele da Lucy Maud Montgomery e a Dama Branca, porque tem essa mesma introdução de um cara que vai parar no cemitério e avista uma forma, uma figura fantasmagórica surgindo da sepultura, tem essa mesma semelhança. Mas para por aí. Enquanto lá ela é uma figura vampiresca, sedenta pela vida, aqui é uma figura fantasmagórica, gentil, bondosa e sedenta da forma mais caridosa e honesta possível pelo amor, pela companhia. E sem nada ruim, sabe? Sem nada trevoso, sem nada que afete a vida física e material do nosso protagonista. Gente, que história, que conto magistral. Eu amei. Fica a dica desse conto incrível, fica a dica dessa obra maravilhosa, desse livro esplêndido. Até agora, todos os contos que eu li da Edith Nesbit estão sendo magistrais. Então, olha, gente, fica a dica, baita livro. Quem quiser comprar, eu vou deixar o link da Amazon aí embaixo para vocês comprarem. Comprando pelo meu link, vocês ajudam muito o canal, para vocês não muda nada o preço final do livro, mas para mim vem uma pequena comissão no final do mês, que vai me ajudar muito, Rubens, aqui a pagar os boletos, a pagar as contas, a pagar os remédios, a manter a vida material e física, porque afinal, não sou um fantasma ainda, né? Então fica a dica aí, e mais uma vez, muitíssimo obrigado, Celinda, por ter mandado esse presentaço esplêndido, fenomenal aqui para o canal. Muito, muito obrigado, fundo do meu coração, porque isso aqui está sendo uma joia rara, viu? E meus parabéns para a Editora Wish por ter trazido tal obra aqui no Brasil, porque nós, leitores brasileiros, merecemos a esplendorosidade desse tipo de história, desse tipo de autora, desse tipo de conto, desse tipo de material. Fica a dica aí, e esse ponto com certeza vale um dedão para cima aí.